Fala pessoal, tudo bom? Tudo certo? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos aí do nosso Brasil, uma boa madrugada para quem está me vendo. Hoje nós vamos abordar mais um tema de atualidades e esse tema de hoje é greve dos caminhoneiros e JK, tá? Meu nome é professor Matheus Biagini. E para quem tá desanimado, para quem tá um pouco cansado, olha, isso é normal, cara. Isso aí em concurso vestibular, ou para quem tá estudando de forma autônoma, por questão de objetivo e meta, isso é normal. Isso é um processo de fase da nossa evolução, para onde a gente quer chegar, né? Para onde nós queremos nos tornarmos seres humanos melhores. E o que eu tenho para falar para você, cara, é que é muito satisfatório quando você atinge um nível bom de conhecimento, consiga enxergar tudo ao seu redor, as questões, as tensões políticas, econômicas, culturais, sociais. Você consegue também se compreender melhor como ser humano. Você se torna então uma pessoa mais emancipada, mais empoderada. E você quer ter esse olhar? Você quer ter um olhar crítico? Vamos fazer isso junto? Eu te ajudo. Eu te ajudo. Você é capaz, sim. Ah, eu não sou capaz. Você é, sim. Com certeza. Olha aqui pra mim. Para de mexer no celular. Sei que você tá mexendo no WhatsApp enquanto me vê. Para com isso. Vamos empoderar junto? Vamos? Vamos ter um olhar mais crítico? Vamos entender toda a situação? Vamos aprender história, geopolítica? Vamos aprender um pouco de tudo isso? Vamos lá? Vamos aprender atualidades? Então, bora. Esse tema, de JK e greve dos caminhoneiros, se vocês forem pensar de uma forma assim, do conhecimento que vocês têm, vocês já ouviram falar do eletrodoméstico Arno? Da Britânia, os ventiladores, as geladeiras GE. Como que houve essa ascensão no Brasil de eletrodomésticos e venda eletrodomésticos, essa movimentação de caminhões para tudo qualquer lado? Você já parou para pensar nisso? Se for perguntar para tua avó, vó, como é que era a geladeira, os ventiladores na sua época? Esses ventiladores e geladeiras, essa ascensão de transporte, de locomoção, de deslocamento, se deve muito ao JK, as implantações políticas e tecnológicas dele. Isso a gente tem que entender. Então, pessoal, acima de tudo, antes de a gente começar esse conteúdo, eu queria retomar algumas questões com vocês que acredito que não ficaram tão claras assim. Eu quero reforçar alguns conceitos. E dois conceitos que eu acho relevante reforçar o conceito de transnacional e o outro da supremacia econômica do Estado de São Paulo no Brasil. Essa concentração de capital que o Estado detém, o Estado de São Paulo. Primeiro de tudo, então, para explicar para vocês a questão das transnacionais, o seu conceito. Para a gente entender a transnacional, pessoal, a gente tem que entender que em meados do século XIX, o momento que o mercado do capital ultrapassou o cenário nacional, ou seja, de trabalhar apenas no seu país, ele se transformou em uma esfera internacional. Os empresários das grandes indústrias adotaram uma prática de investir na sua produção em outros, implantando indústrias em outros países por meio do capital estrangeiro. Ou seja, há uma ascensão em que esse capital ele vai articular com o capital financeiro, que é o dos bancos. Essas grandes indústrias acabam monopolizando um pedaço do negócio e articulam o capital negociando com os bancos para poder implantar indústrias em outros países, para movimentar o mercado consumidor de lá, mas acima de tudo que esses estados acabam dando lucro, para essas indústrias. Então você vai ter um monopólio, como muitos historiadores afirmam, um imperialismo mundial. Imperialismo entre alguns países, com quais deles se sobressaem? Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Alemanha, que acabam dominando o cenário. Como eles acabam concentrando uma grande renda nessas indústrias, esses capitalistas, então eles vão migrar para outros países para poder lucrar mais, ganhar mais dinheiro. Qual seria? Dentro da África, da Ásia e na América do Sul. Não só na América do Sul, mas em toda a América Latina.
né, que engloba tanto o México, a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Para vocês entenderem mais sucintamente, olha só. Aqui tem uma explicação muito interessante, pessoal. Uma forma bem lógica, né? Olha só. Indústrias mais capital de bancos financeiro vezes implantação das indústrias em outros países, você vai ter transnacionais. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Quem tiver dúvida é só colocar aqui no comentário e perguntar aqui, beleza? Então, vamos embora. Vamos embora. Beleza. Outra questão que, para quem não viu a aula anterior, viu as matrizes comparando as indústrias automotrizes do Brasil contra a da Argentina, quem viu vai perceber que o estado de São Paulo é o mais privilegiado em questão de quantidade de indústrias automotrizes no país. Percebendo que há 67% de quantidade de indústrias, tendo então São Paulo uma concentração desse capital. E que, inclusive, só a quantidade de indústrias que tem no estado de São Paulo já é maior do que a da Argentina. Olha só que coisa interessante. E vocês tentam perguntar, cara, como é que São Paulo sobressaiu tanto, né? Como é que São Paulo se tornou esse monstro que é hoje de indústria, de mercado? Bom, para tentar entender melhor, por questões políticas e econômicas, a partir da segunda metade do século XIX, sendo um período de 1870, o estado de São Paulo recebeu muitos imigrantes italianos, né? A italianada, espanhóis também, portugueses, japoneses, pois no contexto externo houve um grande desemprego na Europa, acarretado pelo monopólio das indústrias e da ascensão dos estados nacionais. E em São Paulo, por ser um estado que ofertava muito emprego, sendo a região mais fértil do café e no algodão, trouxe esses imigrantes, os quais substituíram a mão de obra escrava no país. Para quem não sabe, quando estava no período gradativo de abolição da escravidão no Brasil, que foi em 3 etapas, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre e a lei áurea, que foram essas 3 etapas para abolição, foi o período em que, quando foi diminuindo a mão de obra escrava, foi se inserindo, substituindo essa mão de obra escrava por europeus e outros imigrantes, como japoneses. Não foi substituído pela mesma mão de obra, por uma questão de preconceito, de racismo por parte de latifundiários que não aceitavam também. Poxa, eu era meu escravo e depois ele vai ser livre, eu tenho que pagar para a mão de obra. Uma questão de preconceito, que achava que esses empregados, esses camponeses que eram escravos se rebelariam facilmente, ou que não tinham uma capacitação mais aprimorada. Então, está envolvido nessa questão desse preconceito, desse racismo que se perpetuou no Brasil. Então, substituíram essa mão de obra por esses europeus, japoneses, e que até vinham para o Brasil com uma capacidade, uma capacitação técnica em outros ramos, tanto até na indústria ou no campo. E por que, pessoal? Muito por essa questão da ascensão dos estados nacionais e por um grande desemprego ocasionado pelo imperialismo industrial. E no contexto político do Brasil, o estado de São Paulo tinha muitos políticos que eram proprietários de terras, grandes empresários do café e do algodão, que mais para frente se consolidou no domínio político do país, dos coronéis. Para quem não conhece, o café com leite, o café que eram os detentores desse produto em São Paulo, e o leite, essa aliança, o leite que ficava no estado de Minas Gerais, num período, recorte temporal, de 1894 a 1930. Dessa forma, quem tinha poder econômico e tinha poder político, e os paulistas, eram os paulistas, tanto os paulistas e os mineiros. Então, eles aproveitavam desse aspecto, desse modelo econômico agroexportador do país, para perpetuar sua soberania. Uma questão que eu acho interessante, inclusive enfatizar, é essa questão cultural do estado de São Paulo, que tem uma língua, um sotaque bem diferenciado, para quem é do estado de São Paulo, é do interior,
meio que percebe, né? É muito mais ainda, quem é do Nordeste, quem é do Sul, até fazem piada com o sotaque do paulistano, né? Tanto o carioca também, né? Que, pô, meu, tá chovendo, nossa. Esse cantado dele tem muito relação e influência da cultura italianesca que houve no estado de São Paulo. São Paulo foi o estado que mais houve imigração de italianos. Tanto que muitas pessoas, quando iam para o estado de São Paulo, se assustavam. Se assustavam por ver uma grande massa de italianos, ao mesmo tempo um bolo de espanhóis, portugueses, era outro país, como se fosse. Né? E tem outros vendedores faziam, comercializavam, né, com a mistura de português com italiano, né? Tanto que tem uma frase que é assim: olha o sorvetinho, sorveton. Quem não tem 10 tostão não vai ganhar sorveton. Uma coisa peculiar, né? Só uma curiosidade. Voltando na aula, agora, pessoal, acredito que já está esclarecido, mas concluindo, São Paulo e sua região do Sudeste foi desenvolvendo seu mercado industrial no setor do café, também do têxtil e de outros alimentos, desenvolvendo então essa região um primeiro surto industrial. São Paulo e sua região Sudeste foi a região em que foi uma das primeiras a desenvolver indústrias no país. E o que tem a ver, né, isso com a predominância das indústrias automotrizes em São Paulo? Muito pela questão em que o estado de São Paulo ele foi um dos estados que tinha concentração econômica e política no país. E o Juscelino, para obter apoio dos políticos que eram de São Paulo, que eram muito fortes em quantidade parlamentar, ele, para adquirir uma confiança, ele implantou as primeiras indústrias de automóvel, como a Volkswagen, a Mercedes, a Chevrolet, a Ford no ABC Paulista, né? Então foi um ambiente ali em que houve uma fomentação desse mercado. Então o estado de São Paulo acabou se consolidando como um estado de capital hegemônico, que desenvolveu juntamente com sua região do Sudeste e Sul. Tá ok, pessoal? Agora a gente vai abordar sobre o tema que foi colocado aqui da aula, que é greve dos caminhoneiros e JK, né? Então já está tudo esclarecido aqueles conceitos anteriores, né? Então a gente vai esclarecer agora a greve dos caminhoneiros e JK. Primeiramente, a gente vai falar do fato da greve dos caminhoneiros, analisando as 3 greves dos últimos 6 anos, né? A de 2013, a 2015 e a de 2018. O que essas três têm em comum? Bom, pessoal, a gente for analisar aqui, a greve de 2013, como vocês estão vendo, tem uma relação do subsídio, uma exigência do subsídio do preço do diesel, a criação da Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários de Carga e a isenção de pedágio em todas as estradas, né? Outra questão na greve de 2015 é o preço do diesel e condições de trabalhos e pedidos de impeachment da Dilma. A greve de 2018, inicialmente, era reduzir o preço do diesel e fim da política de aumentos diários da Petrobras. Depois foram incluídos, entre outros temas, fim do pedágio para eixo suspenso, cobrança diferenciada de IPVA para autônomos, nova política de preços para todos os combustíveis e saída de Temer da presidência. Bom, se a gente for analisar junto, o que nós percebemos em comum nesses 3 eventos? Uma questão que é interessante é o diesel, o preço do diesel está presente nos 3 eventos. Política, pedido de retirada dos presidentes, está inserida nos 2 eventos, né, tanto da Dilma e do Temer. Outra questão, né, que está inserida é a questão do transporte, tanto a isenção de pedágios como o IPVA. E por quê, né? O que dá para explicar, para entender essa questão, essas 3 questões em comum? Muito porque no período, pessoal, partindo da greve de 2013 e 2015, nós vamos ter essa crise econômica que vai começar a assolar o país.
crise econômica mundial, como eu tinha comentado anteriormente nas aulas anteriores, né? Essa crise econômica, né, de 2008 começou a afetar na diminuição de compra do petróleo. Outra questão é a crise da Venezuela. A crise da Venezuela fez com que fechasse as portas do mercado brasileiro com ela. E prejudicasse a produção de petróleo da Venezuela, que tem uma das maiores produções de petróleo do mundo. Outra questão é as dívidas externas e internas da Petrobras, que estão intercalados com o escândalo da corrupção, né? E pelas medidas de controle do preço do petróleo para que não influenciasse letra feia. Tenham paciência, viu, pessoal? Influenciasse na inflação do mercado consumidor, né? Bom, pessoal, onde que eu estou querendo chegar? Todos esses aspectos aqui, né, culminaram na maior greve que teve, que se destacou, a mais longa, que foi a de 2018. De 2013 a 2015, a Dilma tentou controlar o preço do petróleo para que não influenciasse o mercado consumidor, para que a inflação não aumentasse, né? Para que não houvesse insatisfação, motins. Então ela tentou fazer essa estratégia. No entanto, forçando o preço do petróleo a um determinado valor do real, acarretou numa dívida maior e um déficit
dentro da Petrobras, além de estar intercalado com os escândalos de corrupção, de lavagem de dinheiro dentro da empresa. Isso foi acarretando uma dívida muito grande no período de 2018. Então, o que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, tentou fazer? Uma das estratégias. Ele aumentou o preço do petróleo brasileiro em 24%. Adequando o valor do petróleo brasileiro ao valor do petróleo do mercado mundial, né? Só que qual que é o grande problema nisso? É que ainda o mercado ele está retornando ainda, ele está tentando sair da crise econômica, ele está engatinhando e está conseguindo sair da crise econômica de 2008. Só que é um processo ainda muito lento. Além de ter a crise do petróleo, que está articulado às crises políticas dos países, como a Venezuela, o Irã, do Iraque, que está com muitas dificuldades, e todos esses países que têm uma hegemonia de recursos naturais de petróleo de produção, eles têm uma organização política chamada OPEP, né? A OPEP que é uma organização mundial do petróleo, né? Que regulariza o preço conforme as necessidades geopolíticas e econômicas, né? Vou colocar aqui. Isso então, pessoal, acarretou uma situação muito ruim para o Brasil, porque se você tem uma redução da demanda do mercado petrolífero, ocasionado pela diminuição da compra, da crise econômica e pela questão de que há uma necessidade de aumentar o petróleo, então você tem uma situação de mercado consumidor muito baixo, em que o Brasil vai ter que compensar essa crise de preços no mercado consumidor, fazendo com que o povo brasileiro, o caminhoneiro, pague mais impostos, pague mais no valor do diesel, do combustível e também de outros recursos, como IPVA e ICMS, né? Perdão. Que são esses aspectos aqui, ó. O imposto que é cobrado, o ICMS, o IPVA, né? E principalmente o caminhoneiro, ele sofreu mais com isso, principalmente o caminhoneiro que é o autônomo. O caminhoneiro autônomo, como ele tem uma certa própria empresa e é um prestador de serviços, então ele vai ter que pagar muito mais impostos, né, no imposto de comércio, no mercado, serviço, e no IPVA dele, então, e contribuindo também para a sua pequena empresa, né, como prestador de serviço. Isso gera um grande prejuízo para o mercado brasileiro, né? De certa forma, todas essas questões acabam afetando e ao mesmo tempo sendo a necessidade do Brasil, né? Pelo fato que você tem um preço do petróleo que é necessário aumentar para poder recolher os cofres e também ao mesmo tempo é um mercado que é necessário para o Brasil, uma dádiva mas ao mesmo tempo um fardo. Por quê? A Petrobras hoje ela detém um monopólio dentro do país, um monopólio econômico dessa questão de combustível, diesel, óleo da gasolina. Se vocês foram reparar bem, porque não tem outra indústria que não consiga, uma indústria que reparte esses serviços. Então, ela tem uma elasticidade muito grande dentro do país para fazer todo esse trabalho. E, além disso, uma coisa que contribui para essa monopolização do mercado é a questão da rodoviária, da predominância dos transportes rodoviários do Brasil, que está articulado a esse monopólio dentro do país e do mercado consumidor. Então vocês acabam percebendo uma coisa muito interessante. Por que os caminhoneiros eles acabam tendo tanto poder político no país? Que faz parar o país numa condição em que você não tem mais
carne, você não tem mais frango. Entendeu? O que que faz? Seria a rodoviária, né? A rodoviária, ela tem essa potência de parar o país. Não a rodoviária, perdão, mas os caminhoneiros, eles têm esse poder de parar o país, né? Outra pergunta, né? O que torna o Brasil uma das maiores potências econômicas do mundo ser dependente do meio de transporte rodoviário? Essa pergunta eu vou fazer você pensar um pouquinho para responder contigo na próxima aula, tá bom? Aí a gente vai parar por aqui, por enquanto, para depois começar na próxima aula, no período de JK, tá bom? Então, para um pouquinho, toma lá um cafezinho com leite com canela, come um biscoito, depois vamos voltar em cheio para a aula, beleza? Um abração, valeu!